estamos agora no último vídeo para encerrar a histologia animal sobre tecido nervoso, ok? Então foque em mim, pessoal, olha só. Tecido nervoso. O tecido nervoso, embora a célula mais importante, mais conhecida seja o neurônio, mas não tem só o neurônio. Então, Chiquinho, qual é a função do tecido nervoso ou quais são as características do tecido nervoso? Pois bem, o tecido nervoso tem como característica a geração de estímulos nervosos, a condução desses estímulos, seja produzido por ele ou não, e a interpretação de estímulos. Pois bem, o tecido nervoso está presente no sistema nervoso. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Como eu disse, nem só de neurônio vive o sistema nervoso ou o tecido nervoso. Então, quais são as células, além do neurônio, que compõem o tecido nervoso? Bom, eu vou começar aqui, pessoal, pela micróglia. A micróglia tem a função de fagocitar agentes estranhos, antígenos, que podem invadir o tecido nervoso. Então, lembrem da aula de tecido conjuntivo. É uma espécie de macrófago do tecido nervoso. Perfeito? Então, micróglia é uma espécie de macrófago do tecido nervoso. Serve para fagocitar antígenos. Tudo bem? Ok. Astrócito. Os astrócitos, como está mostrando aqui, eles se associam a vasos sanguíneos para facilitar a nutrição do tecido nervoso. Então, os astrócitos contribuem na nutrição do tecido nervoso. Perfeito? Ok. Eu tenho aqui no meio células ependimárias. Essas células ependimárias, na verdade, elas formam uma espécie de revestimento dos órgãos do tecido nervoso. Então, podemos comparar, falar que é uma espécie de tecido epitelial do tecido nervoso. É um tecido epitelial? Não, é tecido nervoso. Mas, como ela reveste o tecido nervoso, então poderíamos comparar até certo ponto com o tecido epitelial do tecido nervoso. Perfeito? Por último, nós temos aqui os oligodendrócitos e a célula de Schwann, que tem uma similaridade muito grande. Os neurônios, nós vamos ver as partes dele agora mesmo, mas uma das partes do neurônio é o axônio, que é o maior prolongamento dele. A maior parte dos nossos neurônios, a maior parte dos axônios dos nossos neurônios, tem células menores que se enrolam ao longo do axônio. Tudo bem? Então, os oligodendrócitos são células que se enrolam ao longo dos axônios da maioria dos nossos neurônios. Pois bem, quando essas células oligodendrócitos estão presentes no sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula espinhal, nós chamamos simplesmente de oligodendrócitos. Então essas células que se enrolam nos axônios são chamadas de oligodendrócitos quando estão no sistema nervoso central. Quando estão no sistema nervoso periférico, que englobam os nervos basicamente, tá? Nós chamamos de oligodendrócitos especiais ou células de Schwann, que alguns chamam de Schwann, a pronúncia é de menos. Então, célula de Schwann ou Schwann ou então oligodendrócitos especiais. Perfeito? Então, os tipos de célula fora o neurônio. O neurônio é o tipo de célula principal do tecido nervoso, sem dúvida nenhuma. Bom, quais são as partes de um neurônio? Você pode notar que eu tenho aqui na região central, com o núcleo aqui, essa região é chamada de corpo celular ou pericárdio. Não confundir com pericárdio, do coração. É pericárdio, perfeito? Então, o corpo celular ou pericárdio é a parte central da célula, onde tem as organelas, onde tem o núcleo. Mas, você pode notar que deste corpo celular partem vários prolongamentos menores. Esses prolongamentos são chamados de dendritos. Dendritos, perfeito? Eu tenho um prolongamento maior, que é o axônio, que eu falei dele agora mesmo. O axônio, perfeito? Bom, dendrito, um dado importante. Os dendritos são fortemente ricos em receptores de substâncias chamadas neurotransmissores. Os neurotransmissores ou mediadores químicos são substâncias que fazem comunicação entre neurônios. Então, nos dendritos eu tenho receptores, área de recepção de mensagem, perfeito? Ao final do axônio, eu tenho essa ramificação do axônio aqui, e no final eu tenho essas dilatações, são os botões sinápticos. Ali nos botões sinápticos são produzidos e secretados os neurotransmissores. Então, na verdade, se você pensar este neurônio e do lado um outro igual, os botões sinápticos são responsáveis pela liberação das substâncias químicas, neurotransmissores, que vão ser captadas pelos dendritos de um segundo neurônio. Então, a mensagem é passada do botão sináptico de um neurônio para o dendrito de um segundo neurônio. Isso acontece a comunicação entre neurônios. Perfeito? Mas ainda aqui no axônio,
Podemos notar que ao longo desse axônio aqui, eu tenho células que se enrolam nele. Se for no sistema nervoso central, oligodendrócitos. Se for no sistema nervoso periférico, célula de Schwann. São células aqui. Tanto no sistema nervoso central quanto no periférico, essas células têm amplo retículo endoplasmático liso. Lembrem, retículo endoplasmático liso tem uma função de produzir lipídio. Neste caso, o lipídio específico chama-se mielina. Então, ao somar essas células, eu tenho a chamada bainha de mielina, que é uma bainha altamente rica em lipídios. Entre uma célula e outra, eu tenho uma região chamada de nodo de Ranvier. Todo neurônio que tem bainha de mielina, atenção, o impulso nervoso que passa por aqui, ele é chamado de impulso saltatório. Ele vai saltando. Por quê? Porque a mielina, que é um lipídio que eu já falei, é um isolante elétrico. Então, o impulso nervoso, que é a eletricidade, não consegue passar por essa área. Então, ela salta essa área. Então, é um impulso mais rápido e mais eficiente. Chiquinho, e se o neurônio não tiver a bainha de mielina? Se não tiver a bainha de mielina, se não tiver essas célulazinhas enroladas, o impulso é contínuo. Se é contínuo, ele gasta mais tempo a passar, é um tempo muito pequenininho a mais, mas é um tempinho a mais, então é um transporte de impulso elétrico um pouco menos eficiente, um pouco menos interessante. O melhor é ser mielinizado. Tudo bem? Ok? Partiu. Pessoal, aqui eu falo sobre sinapse. Sinapse nervosa, não confundir com a sinapse cromossômica lá em divisão celular. Aqui é sinapse nervosa. Sinapse nervosa, já comentei um pouquinho antes, é a comunicação entre neurônios. É a comunicação entre neurônios. Perfeito. Como se dá? Falei um pouquinho também. Bom, o botão sináptico que está identificado aqui, ó, o botão sináptico vai liberar neurotransmissores ou mediadores químicos, falei um pouquinho deles, e o dendrito de um segundo neurônio vai captar essa mensagem. Aqui mostra com detalhes, ó, eu tenho uma região de botão sináptico liberando neurotransmissores, é o que tem a captação por um dendrito do segundo neurônio. Tudo bem? Skin, neurotransmissores, fala um pouquinho para nós. Agora, neurotransmissores são essas substâncias que fazem ponte, são presentes em sinapses chamadas químicas. Por quê? Porque o neurotransmissor é uma substância química, tá? No nosso organismo também existe sinapse física, quando o neurônio encosta no outro, mas é o mínimo possível. Por quê, Chiquinho? Porque ao encostar um em outro, eles restringem o número de comunicações entre neurônios. Numa sinapse química é mais eficiente, eu tenho a chance de comunicar com vários neurônios, o que torna um meio mais cognitivo, de inteligência, melhor. Chiquinho, se eu tenho um pouco mais ou um pouco menos de neurônio, isso faz diferença na minha inteligência? Em tese, não. O que faz diferença na sua inteligência é o potencial de produzir novas sinapses, novas comunicações entre neurônios. Isso faz você ter um potencial de cognição de inteligência maior. Perfeito? Então, o número de neurônios é fixo a partir de uma certa fase da vida. Você não multiplica mais, mas a sinapse você pode estimular para todo sempre, amém. Então você pode se tornar mais inteligente, em tese, estimulando mais sinapses, ok? Então isso você faz mais caminhos para a transmissão de informação nervosa. Perfeito? Partir. Pessoal, aqui eu tenho o meio de comunicação do impulso nervoso. Lá no outro vídeo sobre musculatura eu falei um pouco sobre bomba de sódio e potássio, lembram? Pois é, agora a gente vai ter que lembrar aqui o que é a despolarização, o que é a polarização. Lembre quando eu falei de polarização, eu falei que dentro da célula fica negativo e fora fica positivo. Isso é o que a gente chama de polarização e agora para o tecido nervoso eu vou chamar isso de potencial de repouso. É um potencial de repouso dentro da célula está negativo. Repito, o potencial de repouso é o fato de dentro da célula estar com uma carga negativa. Esse negativo, em média, nós falamos em um potencial de menos 70 milivolts. Então é voltagem, isso é energia elétrica. Só que numa tomada de casa normalmente tem 110 volts. Estou falando de menos 70 milivolts, um número infinitamente menor. Ok? Então dentro das células, em média, nós temos um repouso em menos 70 milivolts. E aí você depende de quê? Você depende de um estímulo para que esse menos 70 milivolts se transforme em impulso nervoso. Esse estímulo mínimo nós chamamos de limiar de excitabilidade. O limiar de excitabilidade é o estímulo mínimo para gerar a condução do impulso nervoso. E isso está na casa de mais 15 milivolts.
Mais 15 milivolts é o mínimo de estímulo para que haja propagação da informação nervosa. Ok? Perfeito. Chiquinho, se estiver abaixo disso, vai ter uma reação local, mas não vai propagar. Se estiver acima disso, propaga. Tá, e se estiver muito acima disso? Bom, tanto o tecido muscular, que eu falei lá atrás, quanto o tecido nervoso, estou falando agora, eles atendem a uma lei chamada de lei do tudo ou nada. Tudo bem? Então, quando é nada é quando o estímulo não é o bastante para levar nem a contração e nem a condução do impulso nervoso. Nada. E quando é tudo? Quando atinge o mínimo necessário, no caso do tecido nervoso mais 15 milivolts, quando atinge esse mínimo, dispara o canhão e eu tenho uma condução de impulso nervoso normal. Se for no tecido muscular, se tiver um estímulo mínimo, contrai a célula inteira. Não tem meia contração celular. Ou contrai ou não contrai, tudo ou nada. Aqui também. Atingiu 15 milivolts, impulso nervoso é levado adiante. Não importa se é 15, se é 20, se é 30, o impulso vai à frente. Tudo bem? Ok? Bom, como é que acontece isso? Eu tenho mais sódio fora e mais potássio dentro. Mais potássio, mas menos cátions dentro e mais cátions fora. Quando eu tenho esse mais 15 milivolts, eu mudo um pouco a permeabilidade da membrana do neurônio e abro canais passivos de sódio. Lembrando que o sódio está mais concentrado fora. Então os sódios começam a entrar na célula. Ao entrar na célula, o sódio torna a parte interna agora positiva e não mais negativa como estava. Então eu tenho uma inversão da polarização. A parte interna passa a ser positiva e a parte externa passa a ser negativa. Esse positivo interno leva à casa de mais ou menos mais 35 milivolts. Então, o que dentro estava em menos 70 milivolts passa dentro a estar mais 35 milivolts. Então parou. Potencial de repouso da célula, menos 70 milivolts. Entendi. Limiar de excitabilidade, mais 15 milivolts. E esse potencial de estar mais 35 milivolts dentro da célula eu chamo de potencial de ação. Então, potencial de repouso, menos 70 milivolts. Limiar de excitabilidade, mais 15 milivolts. Potencial de ação, mais 35 milivolts. O impulso nervoso foi. Ok? Tá, depois que foi, este ponto que despolarizou, chegou a mais 35 milivolts, provoca uma despolarização no ponto seguinte. Este ponto seguinte despolarizou? Sim. O ponto anterior volta ao normal. Como se volta ao normal, Chiquinho? Está positivo dentro, começa a sair sódio, começa a sair potássio para tornar negativo dentro. Quando torna negativo, eu retorno a bomba de sódio e potássio normal. Perfeito? Então é isso que está acontecendo aqui, está propagando o impulso nervoso. Pois bem, esse gráfico é relativamente importante. Se vier numa prova de PISA, meu caro, muita gente vai errar de primeira série, então é bom ter noção. Bom, aqui eu tenho o potencial de repouso já falado, na casa de menos 70 milivolts. Perfeito? Bom, a partir de estímulo, que estímulo é esse, Chiquinho? O estímulo aqui, ó, o limiar de disparo, o limiar de estabilidade, ele está em mais 15 milivolts, ok? Se eu der esse estímulo, eu vou ter um disparo, isso vai lá em mais 35 milivolts. Depois que teve a propagação do impulso nervoso, isso começa a cair. Quando começa a cair, a porta celular de sódio começa a querer fechar. Isso quando? Quando passa em menos 70 milivolts, que é o de repouso. Quando passa em menos 70, começa a fechar a porta. Começa a fechar a porta, só que demora para fechar. Enquanto está demorando para fechar, eu tenho muito sódio saindo ainda. E como eu tenho muito sódio saindo, isso vai acabar caindo um pouco mais. Então de menos 70 passa a menos 90 milivolts. Esse menos 90 eu chamo de hiperpolarização. Então saiu carga demais, não era para sair tanto. Depois que hiperpolarizou, a célula volta para a bomba de sódio e potássio e normaliza o que está em verde aqui. Tudo bem? Ok? Beleza. Qualquer dúvida a gente tira em sala, tá? Então, meu povo, é isso. Espero que vocês tenham compreendido o tecido nervoso. Qualquer problema em sala a gente tira. Obrigado pela paciência e audiência e um ótimo estudo.